Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você hoje e sempre. O dia mal começou e já temos um convite celestial. Buscar força não em nós mesmos, mas no Senhor. Em tempos de luta espiritual, precisamos de mais do que ânimo. Precisamos de força do alto. O poder do Senhor nos sustenta quando nossas emoções falham, e Ele renova quem se aproxima dele logo pela manhã. Há um despertar com propósito reservado àqueles que se rendem à fonte da verdadeira força. É nas primeiras palavras do dia que devemos declarar: Senhor, fortalece-me. Essa declaração simples tem poder, porque ela revela dependência, confiança e humildade. O apóstolo Paulo, ao escrever Efésios 6, 10 e 18, começou dizendo: Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso não é uma sugestão, é uma instrução vital para quem deseja viver em direção divina e revestido da palavra. Em cada novo dia, há uma batalha silenciosa, mas há também um poder disponível que é maior do que qualquer adversidade. Quem vive essa oração da manhã sabe que não se trata apenas de rituais, mas de posicionamento como filho de Deus. É sobre se levantar com fé como escudo, com paz interior mesmo diante de notícias difíceis, com confiança e ousadia para enfrentar a rotina. Você foi chamado para vencer, não pelo que tem, mas por quem te sustenta. Comece seu dia abençoando. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Afinal, como disse o Senhor, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Vamos orar? Senhor, hoje nós não queremos sair de casa despreparados. Em nome de Jesus, nos revestimos agora com toda a armadura de Deus, conforme está escrito em Efésios 6, 10, 18. Que essa armadura espiritual esteja sobre nós da cabeça aos pés, guardando nossos pensamentos, emoções e ações. A luta espiritual é real e precisamos estar prontos para permanecer firmes diante dos ataques invisíveis. Nós não lutamos sozinhos e, por isso, escolhemos estar cobertos com aquilo que vem do teu trono. Declaramos que não aceitaremos viver expostos às setas do inimigo. Cada peça da armadura representa uma atitude de fé, um posicionamento como filhos de Deus e uma consciência de que estamos em uma caminhada diária com o Senhor. É por isso que nesta oração da manhã nos colocamos sob a tua proteção espiritual, crendo que nenhuma arma forjada prosperará. A cobertura celestial nos envolve agora, criando um escudo intransponível ao nosso redor. Não saímos de casa apenas vestidos fisicamente, mas espiritual e emocionalmente blindados pelo poder do alto. A armadura de Deus nos capacita a resistir com firmeza contra as ciladas ocultas e nos posicionar com autoridade diante das tentações. É por meio desse combate espiritual diário que experimentamos a vitória sobre o inimigo. E revestidos com essa proteção divina, seguimos com confiança e ousadia para aquilo que o Senhor tem reservado em nosso caminho. Nós declaramos que queremos viver envolvidos pela tua verdade. Que o cinto da verdade esteja ajustado ao nosso redor, nos mantendo firmes e alinhados com a tua vontade. Vivemos em um tempo onde tantas vozes competem pela nossa atenção, mas escolhemos ouvir a tua palavra, que é viva, reta e poderosa. Que não sejamos enganados por aparências, nem seduzidos por meias verdades, mas que o teu Espírito nos dê discernimento espiritual. Queremos que a verdade nos liberte dos enganos do coração, das mentiras do mundo e das armadilhas do inimigo. Que nossas palavras sejam limpas, nossos pensamentos puros e nossas ações refletam a integridade de quem foi chamado para ser luz. O cinto da verdade não é apenas um adorno, é a base da armadura de Deus. Sem ele, tudo mais pode se soltar. Por isso, pedimos que o Senhor nos firme em princípios eternos, nos afastando de qualquer ilusão passageira. Senhor, que ao longo do dia, quando formos confrontados com situações de dúvida, confusão ou pressão, sejamos guiados pela tua verdade e não pelas nossas emoções. Que a presença de Deus no dia se revele através da nossa postura, da nossa fala e até do nosso silêncio. Confiamos que, com a verdade ao nosso redor, caminharemos com estabilidade e paz interior. E assim seguimos adiante,
prontos para vestir cada peça dessa armadura espiritual que nos prepara para vencer. Neste momento, nos revestimos com a couraça da justiça, confiando que é a tua justiça, e não a nossa, que guarda o nosso coração. Em meio às pressões e acusações do dia a dia, nós não caminhamos baseados em méritos humanos, mas na graça do Senhor que nos justifica. Que o nosso interior esteja protegido contra todo sentimento de culpa, indignidade ou vergonha. Que cada batida do nosso coração esteja coberta pelo teu amor e pela certeza do nosso perdão. Sabemos que o inimigo tentará atingir justamente o centro do nosso ser, nossas emoções, motivações e intenções. Por isso, colocamos essa armadura espiritual que nos guarda contra ataques sutis e profundos. A couraça da justiça nos lembra que não somos definidos pelos erros do passado, mas pela nova identidade que recebemos como filhos de Deus. É essa proteção espiritual que nos permite permanecer de pé em tempos de luta espiritual. Nesta caminhada diária com Deus, é essencial estarmos protegidos contra tudo aquilo que tenta nos desviar da vontade divina. Queremos ser justos em nossas atitudes, corretos em nossas decisões e íntegros em nossos relacionamentos. Que o Senhor nos ajude a agir com equilíbrio e retidão, mesmo quando for difícil. E assim, com o coração bem guardado, seguimos avançando com firmeza, sabendo que há mais peças dessa armadura sendo liberadas sobre nós hoje. Senhor, nesta oração da manhã, nós pedimos que os nossos pés sejam calçados com o Evangelho da paz, para que possamos caminhar com firmeza e propósito. Que cada passo dado hoje esteja fundamentado na Tua palavra e carregue a paz interior que só o Senhor pode dar. Em um mundo apressado e ansioso, queremos ser embaixadores de calma, consolo e esperança. Que onde colocarmos os pés, a Tua paz também chegue e transforme os ambientes. Que os nossos passos não sejam precipitados, nem levados por impulsos, mas guiados pela direção divina. O Evangelho da Paz nos leva a agir com sabedoria, mesmo em momentos de tensão, e a sermos instrumento de reconciliação onde há conflitos. Calçar os pés com essa mensagem é estar sempre pronto a responder com mansidão, a ouvir com paciência e a agir com compaixão. Não queremos ser levados pela confusão, mas conduzir com equilíbrio e luz. Na caminhada diária com Deus, aprendemos que a paz não é ausência de luta, mas presença do Senhor no meio dela. Por isso, ao enfrentarmos nossos compromissos e desafios de hoje, pedimos que sejamos guiados como quem anda sobre terreno firme, confiando que cada passo será conduzido pelo Teu Espírito. E assim seguimos, com o coração firme, fé como escudo e os pés prontos para anunciar o Teu reino. Senhor, nós levantamos com firmeza o escudo da fé. Em meio a tantos dardos inflamados lançados contra nós, palavras negativas, dúvidas, más notícias, ataques espirituais, escolhemos confiar no Senhor. A fé como escudo é mais do que uma crença. É uma cobertura celestial que neutraliza tudo aquilo que vem para nos paralisar. Declaramos que nenhum mal prevalecerá, porque estamos protegidos pelo poder do alto. A fé nos guarda quando a razão falha e nos firma quando o medo tenta dominar. Levantamos esse escudo para proteger nossos pensamentos, sentimentos e decisões ao longo do dia. Não importa o que se levante contra nós, pois sabemos em quem temos crido. É pela fé que vencemos o mundo. É pela fé que perseveramos. É pela fé que caminhamos mesmo sem ver. O escudo da fé é o nosso refúgio diante da luta espiritual. E se em algum momento as dúvidas quiserem se infiltrar no coração, que a Tua presença no dia seja maior que qualquer acusação do inimigo. Que possamos seguir com confiança e ousadia, mesmo quando o cenário for adverso. Nossa fé repousa em promessas eternas, não em circunstâncias passageiras. E assim seguimos avançando, crendo que cada parte da armadura de Deus nos prepara para viver um dia de paz e vitória sobre o inimigo. Tomamos o capacete da salvação e colocamos sobre nossa mente a consciência de quem somos em Ti. Pedimos que nossos pensamentos estejam alinhados com a verdade da Tua palavra e não com as vozes de acusação, medo ou confusão. A salvação é o selo da nossa identidade como filhos de Deus,
E por isso, cobrimos hoje nossa mente com esse lembrete. Fomos salvos, resgatados e selados pelo teu amor. A mente é campo de batalha constante, e sabemos que muitos dos ataques do inimigo começam ali, com pensamentos distorcidos e mentiras sutis. Mas o capacete da salvação protege nosso raciocínio, nossa memória, nossa visão espiritual. Ele nos lembra das promessas eternas e nos faz andar com discernimento espiritual. Que hoje, ao longo do dia, sejamos guardados contra toda influência maligna, distração mental e pensamento de derrota. Senhor, que os pensamentos que cultivarmos neste dia sejam pensamentos de paz interior, fé, esperança e vida. Que cada lembrança negativa perca a força diante da certeza de que somos teus. Que cada dúvida seja vencida pela verdade do Evangelho da Paz. Com essa armadura espiritual sobre a nossa mente, seguimos adiante com clareza, revestidos da palavra e prontos para enfrentar o dia com propósito e direção divina. Tomamos em nossas mãos a espada do Espírito, que é a tua palavra. Não queremos começar o dia desarmados, mas com autoridade para vencer cada mentira lançada contra nós. A tua palavra é viva, cortante e eficaz. Ela penetra onde palavras humanas não alcançam. Que ela esteja pronta nos nossos lábios e firme no nosso coração. Que não apenas a conheçamos, mas a vivamos em cada atitude. A espada do Espírito não é arma de ataque físico, mas de confronto espiritual. Com ela, vencemos as dúvidas. Com a verdade, anulamos acusações com promessas e quebramos cadeias com declarações de fé. Que neste dia, diante de qualquer afronta, saibamos responder com aquilo que o Senhor já nos disse. Que sejamos rápidos para lembrar, declarar e aplicar as Escrituras em cada situação. O combate espiritual diário exige que sejamos ousados e bem preparados. Ao empunhar essa arma divina, pedimos que sejamos revestidos da palavra desde o início até o fim do dia. Que nossas conversas estejam temperadas com sabedoria e nossas reações moldadas pelo Espírito. A espada do Espírito nos dá direção divina, clareza em meio ao caos e autoridade em meio às trevas. Seguimos adiante, mais conscientes de que não estamos apenas na defensiva, estamos equipados para avançar. Senhor, pedimos que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Dá-nos sensibilidade para discernir a batalha espiritual que se desenrola ao nosso redor, muitas vezes silenciosa, mas real. Que não sejamos enganados pelas aparências, nem adormecidos pelo conforto. O inimigo age nas sutilezas, mas quando andamos em vigilância e oração, ele não encontra brechas. Precisamos do teu discernimento espiritual para não lutarmos as batalhas erradas. Queremos perceber os sinais, ouvir a tua voz mesmo no ruído do mundo e identificar o que é cilada e o que é direção divina. Não queremos reagir apenas com lógica humana, mas com sabedoria vinda do alto. A tua palavra em Efésios 6:12 nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. Por isso, precisamos estar atentos, revestidos da armadura de Deus, guiados pela verdade e sustentados pela tua presença no dia. Que sejamos sensíveis também ao sofrimento do próximo, ao mover do teu espírito, ao momento certo de interceder. Não nos permitas andar distraídos, mas com os olhos fixos no Senhor, percebendo quando agir e quando apenas confiar. A cobertura celestial é ativa, e o Senhor luta por nós, mas precisamos estar alinhados, alertas, despertos com propósito. Que a nossa mente e coração permaneçam despertos diante de Ti. Senhor, pedimos que o Senhor guarde o nosso espírito de todas as distrações que tentam roubar a nossa atenção e propósito. Em um mundo tão barulhento, onde tantas vozes competem por nossa mente, precisamos da Tua paz interior para manter o foco. Que o nosso coração não se perca em preocupações inúteis e que os nossos pensamentos não fiquem presos ao que não edifica. Dá-nos clareza, Senhor, para enxergar o que realmente importa neste dia. As distrações nem sempre são más em si, mas quando tiram nossos olhos de Ti, tornam-se armadilhas. Que hoje não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda,
mas sigamos firmes, atentos ao teu chamado, que saibamos reconhecer o que é urgente, mas também o que é eterno. Que a presença de Deus no dia seja constante, guiando cada passo, cada resposta, cada pausa. Que o nosso espírito permaneça sensível à tua voz. Convidamos o Senhor para ocupar o centro da nossa atenção e das nossas ações. Que a armadura de Deus nos mantenha firmes contra o excesso de estímulos e que cada decisão tomada esteja conectada à direção divina. Para vivenciar essa verdade, tire agora alguns minutos, respire profundamente e diga: Senhor, toma o teu lugar no centro do meu dia. Esse gesto simples pode ser um poderoso exercício de alinhamento espiritual. Você está pronto para viver isso? Senhor, nós te pedimos, sela o nosso lar com a tua presença. Que cada ambiente da nossa casa seja preenchido com a tua paz interior e que não haja espaço para inquietações ou perturbações. Declaramos que a tua cobertura celestial está sobre nosso teto, sobre cada quarto, cada porta e cada janela. Que os anjos ao redor estejam em posição, como sentinelas da tua proteção espiritual, afastando toda sombra do mal. O nosso lar é o lugar onde descansamos, sonhamos e formamos nossos valores. Por isso é também alvo da luta espiritual. Mas hoje, pela fé, nós clamamos que a armadura de Deus esteja sobre as nossas paredes invisíveis, nos protegendo das ciladas do inimigo. Que a tua palavra seja a base da nossa convivência, o filtro das nossas conversas e o alicerce dos nossos relacionamentos. Não queremos apenas um lugar de abrigo físico, mas um ambiente habitado pelo Senhor. Que cada pessoa que cruzar a porta de nossa casa sinta a tua presença no dia. Que haja direção divina em cada decisão tomada ali e que a alegria e a serenidade do Espírito reinem entre nós. Onde houver cansaço, que venha renovo. Onde houver tensão, que venha reconciliação. Um lar selado pela tua presença é mais do que protegido, é consagrado. E com essa convicção, seguimos em oração, certos de que o Senhor também deseja tocar o que está à nossa volta. Senhor, colocamos diante de Ti a nossa família. Revestimos em nome de Jesus cada um dos nossos filhos, cônjuge, parentes próximos, com a armadura de Deus. Que a Tua proteção espiritual os alcance, onde quer que estejam, seja em casa, no trabalho, nos estudos ou nas ruas. Que o poder do alto envolva cada um como uma muralha invisível de cuidado. Que a Tua cobertura celestial seja inquebrável sobre os nossos. Nós te pedimos que a fé, como escudo, proteja seus corações contra a incredulidade e que o capacete da salvação guarde suas mentes de toda confusão. Que o evangelho da paz os conduza e a espada do Espírito esteja presente para repelir todo o mal. Que em meio à caminhada diária com Deus, nossos filhos e familiares sejam preservados no corpo, na alma e no espírito. Que nenhum laço do inimigo tenha acesso àqueles que te pertencem. Pedimos discernimento espiritual para proteger, orientar e interceder por eles com sabedoria e amor. Que nossos lares estejam alinhados com a Tua vontade e nossas famílias firmadas em princípios eternos. Onde houver brechas, que o Senhor feche. Onde houver fragilidade, que o Senhor fortaleça. A Tua palavra é promessa viva. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E com essa certeza, continuamos orando com confiança e ousadia por tudo que nos é precioso. Senhor, guia as nossas decisões neste dia, que em cada escolha, das mais simples às mais complexas, sejamos conduzidos pela direção divina e não pelos impulsos da carne. O mundo nos pressiona a decidir com pressa, mas nós queremos ouvir a Tua voz antes de qualquer passo. Que o Teu Espírito seja o nosso conselheiro fiel e que cada decisão reflita o Teu coração. Sabemos que uma escolha mal feita pode nos afastar do centro da Tua vontade. Por isso oramos para que a presença de Deus no dia nos oriente com clareza. Que não sejamos guiados por ansiedade, medo ou interesse pessoal, mas pela paz que vem do alto. A armadura de Deus nos protege por fora, mas é a Tua sabedoria que nos dirige por dentro. Que haja equilíbrio entre prudência e fé, entre escuta e ação. Que neste dia possamos perceber os Teus sinais, nas palavras, nas pausas, nos
caminhos que se abrem e nos que se fecham. Dá-nos sensibilidade para entender quando esperar, quando avançar e quando dizer não. Confiamos que o Senhor está envolvido em cada detalhe e que, quando te buscamos, a tua vontade se revela. E assim, revestidos da palavra, seguimos prontos para viver não apenas mais um dia, mas um dia alinhado com o céu. Senhor, livra-nos de toda emboscada, armada tanto no mundo visível quanto no invisível. Tu conheces cada passo que daremos, hoje e tudo o que o inimigo tenta preparar em segredo. Por isso, confiamos na tua proteção espiritual, que desfaz os laços ocultos e expõe os perigos antes mesmo que os vejamos. Que nenhuma cilada prospere, e que todo plano de confusão, atraso ou destruição seja cancelado pelo poder do teu nome. Cremos que o Senhor é nosso escudo vivo, aquele que vai à frente e também guarda nossas costas. Que a armadura de Deus esteja firmada sobre nós como uma blindagem sobrenatural, capaz de frustrar toda a estratégia das trevas. Que a fé como escudo apague os dardos inflamados e que os anjos ao redor sejam enviados em missão de guarda e livramento. Livra-nos, Senhor, até mesmo de nós mesmos, das decisões precipitadas, das distrações e da autossuficiência. Confiamos que onde os nossos olhos não alcançam, o teu Espírito já viu. Por isso, seguimos com confiança e ousadia, certos de que a cobertura celestial está sobre nós. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, o auxílio presente em tempos de ameaça. E mesmo quando a batalha espiritual se intensifica, sabemos que a vitória sobre o inimigo já nos foi garantida. O nosso passo é seguro, pois a tua mão nos guia com firmeza e graça. Senhor, te pedimos ousadia santa, aquela coragem que não vem da carne, mas do teu Espírito. Queremos nos posicionar como filhos de Deus com firmeza e humildade, sem temer o olhar do mundo. Que ao abrirmos a boca, haja sabedoria. Que ao enfrentarmos situações difíceis, haja mansidão e autoridade. Em tempos de relativismo, dá-nos a ousadia de viver pela verdade, revestidos da tua luz. Que a armadura de Deus nos capacite a dizer sim ao que te agrada e não ao que nos afasta de ti. Que nossa postura, nossas decisões e até nosso silêncio preguem o evangelho da paz com clareza. Ousadia santa não é arrogância. É sensibilidade ao teu chamado em meio à luta espiritual. Que tenhamos intrepidez para orar, servir, ensinar, consolar e nos mover com discernimento espiritual em todos os ambientes que pisarmos. Hoje, quando formos desafiados a ceder, a recuar ou a disfarçar nossa fé, lembra-nos de quem somos em ti. Somos revestidos da palavra, guiados por uma missão e fortalecidos pela presença de Deus no dia. Que o nosso posicionamento seja cheio de graça e verdade, impactando quem nos rodeia com esperança e clareza. Dá-nos, Senhor, ousadia para viver como testemunhas do teu reino, sem medo e sem reservas. Senhor, faz de nós intercessores constantes. Que o nosso espírito esteja em sintonia contigo ao longo de todo o dia. Sensível às necessidades do próximo, atento às batalhas que não são visíveis aos olhos naturais. A cobertura celestial que recebemos não é apenas para nos proteger, mas também para nos posicionar como guerreiros em oração. Ensina-nos a clamar, mesmo em silêncio, mesmo quando ninguém vê. Que o nosso coração se mova com compaixão pelos que estão aflitos. Que sejamos voz profética em favor daqueles que perderam a força no meio do caminho. Que não passemos, indiferentes pelas lutas dos outros, mas que sejamos canais da tua misericórdia. A oração da manhã é o início, mas o verdadeiro intercessor ora sem cessar, em espírito, em atitude, em entrega. Faz-nos vigilantes, Senhor, para que não sejamos distraídos, mas comprometidos com o céu. Coloca em nossos lábios palavras de vida, declarações de fé, súplicas carregadas de propósito. Que a espada do Espírito esteja sempre pronta e que a armadura de Deus nos permita resistir, não apenas por nós, mas também pelos nossos irmãos. No meio do combate espiritual diário, faz-nos constantes, perseverantes, alinhados com o teu coração. Que sejamos ponte entre o céu e a terra, em cada oração feita com fé e esperança. Senhor,
com fé no teu nome e confiança nas tuas promessas, nós declaramos: este será um dia de vitória sobre o inimigo. Não pela força do nosso braço, mas porque estamos vestidos com a armadura de Deus, fortalecidos no teu poder. Desde o primeiro instante do dia, consagramos cada decisão, cada passo, cada desafio. Declaramos que nenhuma arma forjada prosperará e que toda tentativa de desânimo será vencida pela tua alegria. Mesmo que surjam lutas, nós entraremos nelas como quem já conhece o resultado: a vitória em Cristo. A presença de Deus no dia nos acompanha, a fé como escudo nos protege e a direção divina nos guia. Com o capacete da salvação e a espada do Espírito, enfrentamos tudo o que vier, certos de que a tua palavra está sobre nós como promessa viva. Nosso posicionamento como filhos de Deus nos dá acesso a tudo que o céu já liberou para hoje. E assim, Senhor, nós declaramos que este dia não será apenas suportado, mas vivido com plenitude, com foco, com paz interior e com autoridade espiritual. Convidamos teu Espírito a ir à frente, preparando os caminhos e derramando graça sobre tudo o que colocarmos as mãos. Assim seja, em nome de Jesus. E se você se sentiu abençoado por essa oração, seja abençoador. Curta, compartilhe com alguém e inscreva-se no canal.